Graças e paz, irmãos. Privilégio poder mais uma vez estar com vocês para expor a palavra de Deus. Estou muito feliz, quero fazer referência ao meu irmão e sua família que estão aqui comigo hoje. É uma alegria tê-los comigo, meu irmão Thier, sua esposa Rúbia, seus filhos Vitor e Olívia, pela qual nós oramos aqui, que está aniversariando essa semana. Para mim é uma grande alegria ter vocês aqui comigo. Quero convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Ruth, e nós vamos continuar a exposição desse livro, conforme já temos feito nesse mês de setembro. Nós já tivemos 2 exposições nesse livro, uma série a qual eu dei o nome de Redenção Silenciosa. E nessa série nós já consideramos 2 realidades a respeito do livro de Ruth. A primeira mensagem, que foi a da perversidade normatizada. Nós consideramos como o ambiente de Noemi era um ambiente de tragédia. Aliás, a realidade da vida de Noemi era uma realidade de tragédia. Ela, vivendo com seu marido na terra de Belém, a casa do pão, o pão se acabou, houve fome na terra. E ela precisou mudar-se para Moabe. Aliás, só o marido se move e se muda para a terra de Moabe, deixando a terra prometida e indo para a terra dos gentios. E ali naquela cidade, Elimeleque morre, os filhos de Noemi, Malom e Quilion, se casam, mas também morrem. E essa mulher então se encontra nessa realidade de tragédia, de morte. E agora sem qualquer perspectiva de futuro. A única perspectiva que se impõe na realidade de Noemi é a da extinção. Que ela é uma mulher viúva, com 2 noras viúvas, sem qualquer perspectiva de continuidade para sua família. Mas o autor do livro de Ruth deixa muito claro que essa tragédia não era uma tragédia simplesmente pessoal, mas era uma tragédia inserida num ambiente muito perverso, quando ele posiciona historicamente essa história de Ruth e Noemi nos dias em que julgavam os juízes. E nós vimos então na primeira mensagem essa perversidade normatizada na terra prometida entre o povo de Israel, onde a idolatria se fazia presente e onde a terra prometida se tornou Sodoma e Gomorra, como a gente pode ver nas histórias finais do livro de Juízes, que ilustram muito bem como estava aquele período. E esse período estava assim porque não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava correto aos seus próprios olhos. E esse é o cenário, então. Esse é o cenário. E na segunda mensagem, nós consideramos esse cenário, pensando na realidade de Noemi e na leitura que a própria Noemi faz de si mesma e da sua tragédia. Vendo que a sua sorte, por assim dizer, havia a levado à extinção, ela volta para sua terra, porque ouve que agora voltou a ter pão em Belém. E quando chega lá e as pessoas falam, Noemi voltou, ela diz, não me chamem mais de Noemi, que significa doce, mas me chamem de Mara, porque a minha vida está amarga. A minha vida está amarga. O Senhor Deus tem me dado grande amargura. O Senhor Deus se manifestou contra mim. Ele me tem afligido. Essa é a realidade que Noemi entende de si mesmo. Mas nessa segunda mensagem, nós, olhando para essa tragédia de Noemi, ressalta o compromisso surpreendente de sua nora Ruth. Que diante dessa tragédia toda, ela olha para Noemi e diz assim, não me peça que eu me aparte de você. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. E Ruth se compromete então a estar debaixo do cuidado do Deus de Israel, surpreendendo qualquer um que poderia ter visto aquela situação. Perversidade normatizada,
um compromisso surpreendente. E na noite de hoje nós vamos ver um texto, ou uma parte maior do texto do livro de Ruth. E a mensagem que nós vamos considerar nessa noite é um resgate inesperado. Um resgate inesperado. E nós vamos considerar então do livro do capítulo 2 de Ruth até metade do capítulo 4. Mas antes de nós considerarmos esses textos, considerar essa mensagem, vamos orar mais uma vez, pedir a graça de Deus para nós nessa noite e para a exposição da palavra. Senhor meu Deus, nós nos achegamos a Ti agora, como povo do Senhor, que se coloca para adorar ao Seu nome, para bendizer ao Seu nome, para glorificar o Teu nome, reconhecendo que a glória não é nossa, a glória é toda do Senhor. O Senhor é quem se assenta no trono nos céus e governa o mundo conforme lhe apraz, conforme lhe agrada, e faz que a sua vontade prevaleça e permaneça e continue. Reconhecendo a tua soberania sobre todas as coisas, reconhecendo também que o Senhor é Deus misericordioso e fiel, nós suplicamos ao Senhor nesse momento, que o Senhor fale conosco, através da tua palavra. Que nós possamos, Pai, ao sermos expostos a esse texto que o Senhor preservou para nós, a história dessas mulheres, Ruth e Noemi, que olhando para ela nós possamos ser instruídos pelo Teu Espírito sobre as realidades do relacionamento que o Senhor tem com os homens. Ajuda-nos, ó Pai, a compreender um pouco mais a respeito do Senhor, a respeito de como o Senhor se relaciona com o seu povo. Traz consolo aos nossos corações, traz confrontação aos nossos corações, traz salvação, Pai, aos nossos corações. Nós dependemos do Senhor e reconhecemos isso nesse momento, pedindo e suplicando que o Senhor age em nosso meio essa noite, conforme o seu querer, conforme lhe apraz, conforme o Senhor se agrada em fazê-lo. Nossa oração é confiados no nome santo de Jesus Cristo, aquele quem comprou-nos com o seu sangue e quem faz intercessão por nós. Em nome dele que nós oramos. Amém. 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 Nós chegamos então ao capítulo 2 de Ruth, com esse cenário montado. Essa mulher, agora viúva, Noemi, está acompanhada da sua nora, Ruth, e elas estão então de volta em Belém de Judá, completamente desesperançosas, num ambiente de tragédia e morte, sem perspectiva de reprodução e permanência do seu nome, e agora elas vão então viver em Belém de Judá. E o capítulo 2 começa contando dessa nova vida delas em Belém de Judá. E como o trecho que nós vamos considerar essa noite é mais amplo, eu não vou ler todo esse texto com vocês, mas eu quero considerar alguns pontos chaves aqui e quero estimular você a ler o livro de Ruth na sua casa, gastar tempo com esse texto riquíssimo da palavra de Deus. Mas logo no começo do capítulo 2 nós temos uma disposição de Ruth, dizendo a Noemi, a sua sogra, no verso 2, dizendo: deixe-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ruth, então, conhecendo as leis civis judaicas, ela sabe que a lei exigia daqueles que eram fazendeiros, que tinham as suas lavouras, as suas plantações, que eles, quando faziam a sua colheita, aqueles frutos, aquelas espigas que caíam no chão durante a colheita, ou os campos das propriedades, não deveriam ser colhidas pelos donos da lavoura, mas aquilo que caía no chão e aquilo que ficava nos cantos era reservado para os pobres. Isso era uma lei que o próprio Senhor havia estipulado, né, ainda com Moisés, está lá registrada no livro de Levítico e também no livro de Deuteronômio. Então há essa lei, e Ruth então se dispõe, fala: eu vou
apanhar espigas para a gente comer. Se o nosso futuro é a extinção, mas pelo menos comer, a gente vai comer até que chegue esse dia da extinção. E o autor do livro diz isso então, que Ruth se dispõe a ir buscar essas espigas. E Noemi estimula Ruth: vá, minha filha. Ela diz: vá, minha filha. E olha o verso 3, que interessante. Diz que Ruth se foi e chegou ao campo e acompanhava os segadores, ou seja, aqueles que faziam a colheita, para que, conforme fosse caindo ao chão, ela fosse pegando aquilo que caísse no chão, que ela tinha direito como viúva e pobre. E o texto vai dizer que, por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Interessante que o autor do livro, então, vai registrar para nós que Ruth está fazendo ali a sua busca por alimento, busca por essas espigas de trigo, para que elas possam ter o que comer, fazer um pão ali para comer. E seguindo, então, pessoas que estavam ali fazendo a colheita, ela, por casualidade, entra na terra desse homem chamado Boaz. E é interessante esse termo por casualidade, né? Eu espero que ao fim da minha exposição dessa noite você entenda que o autor aqui não crê no acaso. Mas o que ele está enfatizando é que Ruth não estava planejando entrar nessas terras. Ela saiu da sua casa para buscar espiga, para buscar o que comer. E seguindo essas pessoas que estavam colhendo, ela acabou entrando na terra desse homem, que é Boaz, e que faz parte da família de Elimeleque. E daqui a pouco a gente vai entender por que isso é importante. E o fato é que Noemi, então, Ruth, aliás, entra nessa terra de Boaz e ela começa a colher ali, e esse homem aparece lá e pergunta: quem que é essa moça aí que está aí, né? E os servos, essa aí é a Ruth, a nora de Noemi, ela está aí colhendo espigas. E Boaz, então, começa a favorecer Ruth. E ele trata bem Ruth e fala: vocês tratem ela bem, e cuidem bem dela, e dê a ela tudo o que ela precisar. E no capítulo 2, então, no verso 10, Ruth reconhece esse cuidado de Boaz para com ela, e ela, inclinando o rosto em terra, lhe diz, verso 10 do capítulo 2, como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu uma estrangeira? E Boaz então responde e lhe diz: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecia. E olha o reconhecimento que Boaz faz a respeito da atitude de Ruth no verso 12, que é o reconhecimento daquilo que nós fizemos semana passada. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Boaz reconhece que aquele compromisso inusitado, surpreendente de Ruth, ao dizer: não, Noemi, eu quero ficar com você, mesmo na sua tragédia, mesmo na sua amargura, mesmo aqui a gente vendo que o Senhor tem afligido a sua vida, eu quero ficar com você porque o teu Deus é o meu Deus. Boaz faz esse reconhecimento de que Noemi, Ruth ali, fazendo aquele compromisso, ela estava buscando refúgio sobre o Deus de Israel, estava reconhecendo que mesmo na aflição, o Deus de Israel é melhor que qualquer outra circunstância, é melhor que qualquer outra decisão a ser tomada, é se comprometer com o Deus de Israel. Boaz reconhece isso, esse compromisso de Ruth. Você buscou refúgio nas asas do Deus de Israel, e que Ele te recompense por isso. E a história continua, Ruth é muito bem tratada, Boaz trata bem Ruth, separa para ela lá um monte de saco de trigo para ela levar para sua casa, de espigas. E Ruth volta para casa para Noemi. E ela chega e ela diz para Noemi o que aconteceu. Como foi o seu dia, Ruth? Vi que você chegou aí cheia de coisa, né? O que aconteceu? Bom, eu entrei no campo de um homem e esse homem me tratou muito bem, me deu muitas coisas. Me deu aqui saco de trigo, saco de espigas. Eu falei: é mesmo?
E qual é o nome desse homem? O nome dele é Boaz. E olha a reação de Noemi no verso 20 do capítulo 2, quando ela ouve que o nome desse homem era Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente chegado, um dentre os nossos resgatadores. Um dentre os nossos resgatadores. O conceito do resgatador em Israel é o conceito daquele que tem a responsabilidade e também o privilégio de, como parente, fazer o resgate dos seus parentes que ficaram em problemas. Então imagine que você ficou endividado, você teve problemas, pensa que é uma sociedade rural. Uma sociedade rural, a gente não entende muito bem isso, a não ser se tem alguém aqui que é fazendeiro, né? Você investe o seu dinheiro e você não tem a menor segurança de que a sua lavoura vai prosperar. Você não tem essa segurança. Você faz a plantação e você fica na expectativa de que a sua lavoura prospere. Você fica na expectativa de que a sua plantação vai florescer, você vai colher e você vai vender. E quando isso não acontece? Aí você fica com problemas. E numa sociedade rural, então, você pode acabar endividado. E numa sociedade rural, então, em que você acaba endividado, o que você faz é que você perde as suas terras. É isso que acontece. Muito comumente, os fazendeiros, os lavradores, são os melhores e os maiores investidores que existem, porque eles são pessoas que investem completamente arriscando toda a sua vida, sem qualquer perspectiva de segurança. Você quer aprender sobre o que é realmente investimento? Vai conhecer um fazendeiro e como é que ele investe o dinheiro. Aquilo lá é um investimento que é completamente arriscado. Mas quando isso acontecia, então, na lei do Senhor, o Senhor proveu para que houvesse a possibilidade de resgate. Então, um parente próximo, que tinha condições, que tinha os recursos, ele poderia vir e resgatar o seu familiar, pagar o preço para que esse familiar, então, tivesse novamente a sua terra, para que ele tivesse novamente a possibilidade de continuar plantando e colhendo e vivendo com os seus recursos, com a sua terra. Esse era o conceito de resgatador. E essas duas mulheres aqui, sendo as duas viúvas, provavelmente já haviam perdido os seus direitos à terra. E Noemi, então, agora diz que elas precisam do resgatador. E elas encontram esse resgatador. Noemi se alegra e diz: Boaz é nosso resgatador, ele pode nos resgatar. Além desse conceito, há também o conceito do levirato, que é aquele que pode suscitar a descendência. Aquele que pode dar descendência. Essas mulheres agora não podiam casar de novo, simplesmente. Né? Há um ritual para se manter a descendência. E para que fosse mantida a descendência de Noemi e Elimeleque, um parente próximo é que precisava assumir essa responsabilidade de dar essa descendência, de abraçar essa responsabilidade e prover uma descendência para Noemi e Ruth. E Boaz é esse homem. Ele é esse homem. Por isso que o autor vai dizer lá, ocasionalmente, ou casualmente, sem querer, querendo, Ruth acabou entrando nos campos de Boaz. E esse Boaz, que sem querer Ruth acabou ali, no meio da plantação dele, que favoreceu a ela, é alguém que pode resgatá-la. Agora, o que é impressionante, além dessa coincidência de que Ruth acabou fazendo essa colheita nas terras de Boaz, é a atitude de Noemi. Você vê no final do capítulo 1 como Noemi está completamente entregue.
Está completamente entregue. Eu sou amarga, o Senhor tem me afligido. O Senhor tem pesado a sua mão sobre mim e não há mais futuro para mim. Mas quando a gente lê esse verso aqui no capítulo 2, verso 20, e Noemi ouve de Ruth que Boaz está cuidando dela, ela fala: bendito seja ele do Senhor, porque ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos e nem para com os mortos. Noemi reconhece que não foi por acaso que Ruth entrou nos campos de Boaz. Não foi sem querer querendo, simplesmente. Mas Ruth foi conduzida pela mão do Senhor, que ainda não havia deixado a sua benevolência para com os vivos nem para com os mortos. Não havia deixado a sua benevolência para com elas. Para com elas. Noemi tem a chave virada aqui. Aquela que achava que havia sido esquecida por Deus e estava recebendo somente aflição do Senhor, ela vê: o Senhor ainda se lembra de mim. O Senhor não se esqueceu. Não se esqueceu. Não deixou a sua benevolência. Ele se lembrou de mim. Esse homem, ele pode nos resgatar. E aí, então, Noemi vai dar uma tarefa para Ruth. Vai dizer: então você vai fazer o seguinte, você vai lá para Boaz, e você vai fazer assim, assim, assado. Você pode ler a história depois lá. E são vários elementos culturais que são completamente estranhos para nós. Você vai descobrir os pés dele, vai deitar nos pés dele, e isso vai significar que você quer, então, ser resgatada por ele. Você vai dizer para ele: Boaz, eu preciso de um resgatador, eu quero ser resgatado. E é isso que ela faz, ela cumpre a orientação de Noemi, e ela vai, depois de uma noite de banquete, de uma noite de celebração, Boaz vai se deitar, vai dormir, Ruth vai lá, descobre os pés de Boaz, se deita aos pés dele, e ele entende o recado. Ele entende o recado. E ele louva mais uma vez a Ruth, além do louvor que ele havia dado a ela, pela decisão de buscar conforto e abrigo debaixo das asas de Jeová, o Deus Pai, Filho e Espírito. Ele agora te louva ela também, porque ela buscou abrigo nele. Olha o que ele vai dizer no verso 10 do capítulo 3. Disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência do que a primeira, pois não foste após os jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste, eu te farei. Pois toda a cidade do meu povo sabes que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou o resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Fica-te aqui essa noite, e será que pela manhã, se ele quiser te resgatar, bem está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei, tão certo como vive o Senhor. Eu vou te resgatar, tão certo como vive o Senhor. Boaz assume então o compromisso de resgatar Ruth. Mas antes ele precisa resolver esse problema, porque tem um parente que é mais próximo de Elimeleque. Há um parente que é mais próximo de Elimeleque. Boaz não é o primeiro na fila. E ele precisa então resolver isso. Ele precisa procurar esse homem. E esse homem é procurado. E é interessante que num livro onde os nomes são muito importantes, os nomes são cheios de significado, a gente vê que Boaz conversa com esse homem no capítulo 4, e ele é tratado de fulano, pelo menos a minha versão traduz assim. E na Bíblia hebraica, no termo hebraico não tem o nome, é um homem sem nome. Ô fulano, chega-te para cá, verso 1 do capítulo 4, e assenta-te, tem uma conversa para ter com você. E ele pergunta para o fulano: tem as terras de Elimeleque e Noemi para serem resgatadas. Você quer resgatar? Quero. Mas aí precisa se casar com Ruth. Você quer se casar? Não quero. Ele rejeita o grande privilégio de resgatar Ruth. E Boaz, então, faz e cumpre o compromisso que ele havia assumido com Ruth, e ele faz o resgate.
E considera comigo agora então os versos de 8 a 12 do capítulo 4, e eu vou tentar amarrar essa história e considerar o que o Senhor nos ensina nessa história de Ruth, Noemi e Boaz. Verso 9. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança. Olha esse texto. Para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos, e da porta da sua cidade, disto sois hoje testemunhas. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entre na tua casa, como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata e faze-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Tantas coisas aí, mas eu chamo a atenção para esse trechinho, essa frase no verso 10. O resultado do compromisso de Boaz ao resgatar Ruth. Para que este nome não seja exterminado. O começo do livro de Ruth vai desenhando uma tragédia de morte e extinção. Duas mulheres viúvas, sem qualquer esperança de continuidade, sem qualquer esperança de permanência. E Ruth, ao sair para buscar espigas, entra na terra de um homem, que por acaso é um homem que tem direito de resgatá-la, e esse homem assume essa responsabilidade. Esse homem resgata Ruth, e esse homem agora traz a esperança para que o nome de Elimeleque, para que o nome de Malom e Quilion, para que o nome de Noemi e o nome de Ruth, e o nome dele mesmo, não seja exterminado. A visão de morte e extinção, no resgate de Boaz, é transformado em esperança e continuidade, pela provisão do Senhor. O livro de Ruth é um livro de redenção. O livro de Ruth é um livro de redenção. E o grande drama da redenção, a grande história da redenção, o teatro da redenção, se faz presente por causa de uma palavrinha que nós conhecemos na teologia chamada providência. Providência. Que é a soberania de Deus aplicada no cuidado do seu povo, aplicada no resgate do seu povo. Nós não temos muita dificuldade em reconhecer que Deus é um Deus soberano, é um Deus que tem domínio sobre todas as coisas, é um Deus que controla todas as coisas. Ou não deveríamos ter essa dificuldade. Porque Deus é o Deus criador de todas as coisas. Ele tem domínio sobre todas as coisas. E Ele reina sobre todas as coisas. Agora, a soberania de Deus se diferencia da providência no fato de que a providência é a soberania de Deus aplicada no cuidado de Deus com propósito. É na providência de Deus que nós vemos o propósito de Deus. Que Deus está fazendo algo com um interesse. Isso é a providência de Deus. Isso faz completa distinção, por exemplo, quando nós pensamos em destino. Quando nós pensamos em destino, nós pensamos simplesmente, as coisas que têm que acontecer vão acontecer. Simples assim.
E elas vão acontecer sem qualquer motivo, razão ou propósito. É o destino. Vai acontecer. O famoso fatalismo. Mas isso é completamente diferente da providência de Deus. Porque a providência de Deus, Deus vai cumprir a sua vontade, mas porque Ele tem um propósito. E o propósito do Senhor é esse que está aqui, evidenciado na história de Ruth e de Noemi, que é o de trazer à vida aqueles que estavam destinados à extinção, de resgatar pessoas que estavam destinadas à condenação eterna. A providência do Senhor trabalha baseados naquela promessa que o Senhor fez a Abraão: eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Eu vou edificar um povo para mim. Eu vou edificar um povo para mim. Isso é a providência de Deus, o plano do Senhor em ação na humanidade. O Senhor está escolhendo e trazendo o seu povo para si, através de um resgatador, que é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor tem conduzido a história, e o Senhor tem conduzido as coisas, para que o povo dele seja trazido a Ele através do seu Filho Jesus. Através do seu Filho Jesus. É isso que o Senhor tem feito. Isso é a redenção. Isso é a redenção. O Senhor providenciando resgate e salvação para o seu povo, porque Ele está edificando um povo para si. Eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. A providência de Deus. Agora, o grande mistério da providência, e eu quero acabar logo, não quero estender muito o meu tempo que eu tenho. O grande mistério da providência é que Deus realiza a sua vontade por meio das decisões reais dos seus agentes morais. Vou falar de novo. O grande mistério da providência é que Deus realiza a sua vontade através de decisões reais dos seus agentes morais. E quem são esses agentes morais? Nós, os seres humanos. Deus está realizando a sua vontade, misteriosamente, através das decisões que nós tomamos. Deus realizou a sua vontade para Ruth, através da decisão dela de ir colher espigas. Num dia, Noemi, eu vou colher espigas para a gente. Vá, minha filha. E Deus realizou a providência na vida de Noemi, através das decisões que Ruth tomou. Aliás, a provisão na vida de Ruth, através das decisões que Ruth tomou. E assim Deus tem feito. E esse é o grande mistério da providência. Que Deus está conduzindo a história através das decisões que nós tomamos. Então a providência de Deus é essa grande e maravilhosa notícia de que Deus tem um plano e Ele vai cumprir o seu propósito. E nós podemos descansar na soberania perfeita, sabedoria de Deus e no propósito de Deus. Nós podemos descansar que Deus tem um plano e Ele está cuidando de nós. Assim como Ele cuida das aves, como Ele cuida da criação, Ele está cuidando de nós. Mas a providência de Deus não é um motivo para nós sermos indolentes, preguiçosos. Porque Deus faz a sua providência acontecer através das decisões morais que nós tomamos. E a gente precisa estar bem consciente disso. A providência de Deus não é uma desculpa para você ser indolente, preguiçoso e pecador. Mas ela te dá uma responsabilidade de viver uma vida santa, debaixo da vontade do querer de Deus, buscando a sabedoria de Deus. Não se esqueça disso, irmãos. Nós temos estudado o credo apostólico da nossa IBD aqui, domingo de manhã. E essa semana, conversando com o Daniel Gardner e o Tiago, pastor Tiago, sobre o credo, Daniel chamou a nossa atenção para uma realidade do credo apostólico. Você tem lá no credo apostólico o Deus Pai, Filho e Espírito. Creio em Deus Pai, creio em Jesus Cristo, creio no Espírito Santo. E além do Deus Trino, no credo apostólico você tem o nome de duas pessoas lá. Maria, mãe de Jesus, e Pôncio Pilatos.
E esses dois nomes têm sido registrados na confissão de fé de todos os cristãos durante 2000 anos, porque eles tomaram decisões, foram instrumentos nas mãos de Deus. Maria, quase que ali, completamente passiva. Mas ela foi ali instrumento de Deus, para que Deus, na sua providência, se fizesse homem, encarnasse e vivesse uma vida nesse mundo. E Pôncio Pilatos também foi um instrumento nas mãos de Deus, porque ele tomou a decisão de lavar as mãos no julgamento do Senhor. Ele tomou a decisão de lavar as mãos no julgamento do Senhor. E ele está registrado aí, toda a história, como aquele que autorizou a morte do Redentor. Foi por meio da decisão de Pôncio Pilatos que Deus matou seu filho. É claro que isso estava no plano de Deus, é claro que Deus está cumprindo a sua providência ali. Deus estava cumprindo o seu plano em Pôncio Pilatos, assim como fez em Judas, que era ladrão e por ser ladrão, trocou o Senhor Jesus por 30 moedas de prata. Deus está cumprindo o seu propósito, mas o homem é responsável pelas decisões que ele toma. E ele não pode achar que a providência de Deus é uma desculpa para que ele seja indolente, para que ele seja preguiçoso, para que ele seja infiel, pecador, rebelde contra o Senhor. Porque ele vai prestar conta das decisões que eles tomam. A providência de Deus é uma doutrina maravilhosa, irmãos. Ela dá descanso à nossa alma. A gente pode descansar que Deus, em Jesus Cristo, está resgatando o povo. Ele está juntando o seu povo pelo sangue da cruz. Pela morte e ressurreição de Jesus, nós somos resgatados, como Ruth foi. Mas nós vamos prestar contas daquilo que a gente faz. A gente vai prestar conta, como Maria, que foi usada pelo Senhor, como Ruth, que foi usada pelo Senhor. Ou a gente vai prestar conta como Pôncio Pilatos, como Judas, que foi instrumento de maldição, e vamos ser então vasos de ira nas mãos do Senhor, para revelar a ira do Senhor. Você tem uma oportunidade hoje de reconhecer a sua necessidade de Jesus Cristo, a sua necessidade de resgate, a sua necessidade de que sem Jesus o seu caminho é extinção, é inferno eterno. E você tem a oportunidade de submeter, reconhecer, eu preciso de um rei, eu não posso viver conforme os meus próprios olhos. E buscar abrigo debaixo das asas do Deus de Israel. Essa responsabilidade é sua. E você pode tomar essa decisão nessa noite. Você precisa de um resgatador? Então busca ele. Se coloque hoje. Busque refúgio. Hoje, nessa noite, nesse momento. Não deixe para amanhã. O profeta vai dizer, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. E o Senhor está disponível hoje a ser achado. Ele trouxe você aqui na sua providência. Foi pela providência de Deus que você chegou aqui nessa noite. E você tem agora uma responsabilidade. Buscar refúgio nas asas dele, ou continuar impassível, rebelde, diante do Senhor. O mistério da providência é que Deus cumpre a sua vontade através das decisões reais dos seus agentes morais. Se coloque agora diante de Cristo e do resgate que Ele te oferece, porque senão o seu caminho é a da extinção e você será exterminado. Que Deus tenha misericórdia de nós. Senhor, dá-nos a convicção dessa realidade. Ela não faz sentido na nossa mente. Ela não faz sentido na nossa mente. A gente não consegue fazer essas coisas funcionar. O Senhor é um Deus soberano e provedor, e que tudo acontece conforme a sua vontade. E nós somos responsáveis morais por aquilo que a gente faz, ou deixa de fazer. A gente não entende isso. Mas são verdades que estão reveladas claramente na tua Escritura, na tua palavra, na revelação do Senhor.
E diante dessas realidades, o que nós podemos fazer é clamar a Ti agora. Dá-nos aquilo que o Senhor exige de nós. Dá-nos aquilo que o Senhor exige de nós. Porque não tem como isso brotar de nós mesmos. Por natureza nós somos como Judas, nós somos como Pôncio Pilatos. Mas pela Tua graça, pelo Teu Espírito, pela bondade do Senhor, porque o Senhor não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos e nem para com os mortos. E não deixando a sua benevolência, o Senhor se encarnou, se fez homem, viveu vida perfeita, morreu na cruz, ressuscitou dentre os mortos e ascendeu aos céus, para interceder e edificar a sua igreja. Crendo nisso, nós clamamos ao Senhor: Senhor, nos resgate, nos salve, nos dá aquilo que o Senhor exige de nós. Enche-nos da visão de que nós precisamos nos abrigar debaixo das Tuas asas. Traz essa convicção aos nossos corações. E assim a gente pode descansar na Sua providência, ao mesmo tempo em que nós, como o apóstolo Pedro vai nos chamar, nos empenhar para desenvolver a nossa salvação. Isso não faz sentido na nossa lógica, no nosso pensamento, mas faz sentido quando nós somos direcionados e guiados, e cheios e plenos do Teu Espírito. Nós podemos compreender isso, de que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, e o Senhor age em nós, nos instrumentos que somos nas Tuas mãos. Tem misericórdia de nós, Pai, que nós não sejamos vasos para que o Senhor revele a sua ira, mas vasos que revelam a misericórdia e a benevolência do Senhor para com os homens. Porque o Senhor está juntando um povo para si, e o Senhor será o Deus deles, e esse será o seu povo. É no nome de Jesus Cristo que nós oramos e pedimos isso ao Senhor. Amém.